Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil, aqui pelo LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, daremos sequência aos estudos da invalidade do negócio jurídico. No bloco anterior, relembramos alguns pontos indispensáveis sobre a teoria geral do fato jurídico. Relembramos o que é fato jurídico, quais as suas espécies. Falamos sobre o conceito de negócio, também sobre os planos do negócio jurídico, existência, validade, eficácia e cada um de seus pressupostos. Notadamente sobre o plano da validade, identificamos ali algumas regras gerais. A começar, chamei a sua atenção e novamente o faço. Não confunda invalidade com inexistência. Notadamente, não confunda negócio jurídico nulo com negócio jurídico inexistente. Muita atenção, hein? Agora, sobre o plano da validade, no último bloco, falamos sobre cada um dos requisitos gerais, sobre o agente capaz, sobre o objeto lícito possível, determinado ou determinável, também acerca da vontade, que tem que ser livre e desimpedida, e especialmente tratamos acerca da forma. Especialmente porque você precisa saber que o nosso Código Civil adotou o princípio da informalidade. Artigo 107 do Código Civil diz que a manifestação de vontade não depende de forma, senão quando a lei assim exigir. Por isso que, em regra, os negócios jurídicos, e especialmente os contratos, são informais. Excepcionalmente, em algumas situações, o legislador exigirá forma. Por exemplo, a alienação de imóveis cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente, de acordo com o disposto no artigo 108 do Código Civil. Trabalhamos também alguns outros pontos gerais acerca da incapacidade relativa, da impossibilidade relativa, sobre a interpretação dos negócios jurídicos benéficos. E agora caminhamos para a segunda parte dos estudos sobre a invalidade do negócio jurídico. Agora sim, identificando as diferenças entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Quando tratamos acerca do plano da existência, eu disse, para que o negócio jurídico exista, ele precisa ter vontade, objeto, agente e forma. Substantivos vazios, substantivos não adjetivados. Voa-se. Vontade, objeto, agente e forma. Se faltar algum desses elementos, o negócio jurídico será, então, inexistente. Mas, estando presentes tais elementos, nós passamos à análise do segundo degrau da escada pontiana, onde a vontade da existência tem que ser livre, onde o objeto da existência tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável, onde o agente da existência tem que ser capaz, ou, se incapaz, que a incapacidade seja suprida por representação ou assistência. A forma da existência tem que ser prescrita ou não defesa em lei.
Agora sim, se algum desses requisitos não estiver presente, ou se algum outro requisito específico determinado pela lei faltar, o negócio jurídico será inválido. Por isso chamei a sua atenção e mais uma vez o faço. Nós não podemos confundir inexistência com invalidade. Se faltar alguns dos substantivos vazios do plano da existência, vontade, objeto, agente ou forma, o negócio será inexistente. Agora, se o problema estiver no segundo degrau, no plano da validade, o negócio jurídico será então inválido. Inválido. E acontece que esta invalidade, ela se dá em dois possíveis graus. Em dois graus distintos. O negócio jurídico, ele pode ser absolutamente nulo. Ou relativamente nulo. No segundo caso, também chamado de anulável. Perceberam? No plano da validade, se algum dos requisitos faltar, for inobservado, o negócio jurídico será então inválido. E esta invalidade pode ser absoluta ou relativa. A nulidade absoluta aparece, por vezes, apenas como nulidade. E por isso, tome cuidado. Se na sua prova aparecer apenas nulidade, se na sua prova o enunciado disser que o negócio jurídico é nulo, está se referindo à nulidade absoluta. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já já, tchau. Absoluta. Isto porque a nulidade relativa, que é o outro grau de invalidade, a nulidade relativa é também chamada, e comumente chamada, de anulabilidade. Ok? Então, das duas, uma. Ou na sua prova vai aparecer nulidade absoluta e nulidade relativa, ou tão só nulidade e anulabilidade. Portanto, grave aqui essa referência. A nulidade absoluta, por vezes, é chamada apenas de nulidade. Já a nulidade relativa é comumente chamada de anulabilidade. 2 graus. 2 graus distintos. E se são distintos, me parece óbvio afirmar que não se confundem, que são diferentes. Portanto, é necessário
Digo mais, é indispensável que passemos agora a identificar as diferenças entre nulidade e anulabilidade. É indispensável que você saiba as diferenças entre um negócio jurídico nulo e um negócio jurídico anulável. Perfeito? Sem dúvidas, este é um dos temas mais cobrados em concurso público. Se no seu edital está aí informando parte geral do Código Civil, teoria do fato jurídico, ou até de uma forma mais discricionária, né? Invalidade, nulidade, anulabilidade, entenda o seguinte: as chances disso aqui ser cobrado na sua prova são altíssimas. Principalmente bancas como CESP e FCC. Essas duas bancas são simplesmente apaixonadas pela invalidade do negócio jurídico. E na maioria das vezes as questões estão relacionadas às diferenças entre nulidade e anulabilidade. Por isso, muita atenção com o que nós vamos identificar a partir de agora. Eu disse que a invalidade pode se dar em 2 graus. Nulidade absoluta, por vezes chamada apenas de nulidade, e nulidade relativa, comumente chamada de anulabilidade. Quais as diferenças entre esses 2 graus de invalidade? A começar pela nulidade absoluta. Professor, quais são as principais características de um negócio jurídico nulo? Quais são as consequências da nulidade absoluta de um negócio jurídico? Primeiro, entenda o seguinte: quando falamos em negócio jurídico nulo, quando falamos em nulidade absoluta, estamos pensando em um vício mais grave, mais sério. Aqui o grau de invalidade é maior. Por isso que, primeira característica que aqui identificamos, é que o vício que causa nulidade absoluta atenta, afronta norma de ordem pública. Primeiro ponto. A nulidade absoluta se dá quando presente um vício que agride preceito de ordem pública. Aqui o vício é sério e interessa para todos, mesmo aqueles que não são partes do negócio jurídico em questão. E é exatamente porque, neste caso, o vício afronta uma norma de ordem pública, é que ele pode ser alegado por qualquer interessado, mas também pelo Ministério Público, como fiscal da lei. Observe, portanto, que, sendo uma questão de ordem pública, o Ministério Público, além dos interessados, também pode arguir, alegar a nulidade do negócio jurídico. Ademais, se a matéria é de ordem pública, ela pode ainda ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Imagine
Um negócio jurídico que, em razão de determinado conflito, encontra-se judicializado. Nulidade é um vício sério. É causada em decorrência de um vício grave. Por isso, mesmo que a nulidade não tenha sido processualmente arguida pelo réu, por exemplo, na sua contestação, ela pode ser a qualquer momento alegada. A qualquer momento ou grau de jurisdição. Porque a matéria é de ordem pública. A matéria é de ordem pública. O único detalhe que chama a atenção, e já vamos observá-lo em informativos, né, em precedentes jurisprudenciais, é que, muito embora o Código Civil nos diga que a nulidade possa ser alegada a qualquer momento ou grau de jurisdição, do ponto de vista processual, essa alegação em grau superior, STJ, STF, depende de pré-questionamento. Ok? Depende de pré-questionamento. Mas vamos adiante. O vício agride preceito de ordem pública. Por isso, qualquer interessado, o próprio Ministério Público pode alegá-lo a qualquer momento ou grau de jurisdição. Mas ainda, por ser matéria de ordem pública, se não houver alegação, o juiz pode, de ofício, reconhecer a nulidade, independentemente de provocação. Imagine aquele processo ou aquele negócio jurídico judicializado. Ainda que as partes nada digam a respeito da nulidade, se o magistrado perceber, deve ele reconhecer de ofício. Deve ele nulificar o negócio jurídico de ofício. Ok? Primeiros apontamentos, então. A matéria é de ordem pública. E por que é de ordem pública? Qualquer interessado ou o Ministério Público pode alegá-la. E pode alegar a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Podendo ainda, digo mais, devendo ainda o juiz reconhecer de ofício. Só isso, professor? Não. Outras consequências e outras características nós podemos identificar em relação à nulidade absoluta. Quais? Primeiro, por ser matéria de ordem pública, passível de alegação pelos interessados, pelo Ministério Público, a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, devendo o juiz reconhecer de ofício. Vamos ainda além. O vício aqui é sério. E porque o vício aqui é grave, ele não é. Eu disse, esse vício não é. Esse negócio jurídico viciado não é passível de confirmação ou convalidação. O defeito é grave. Não conserta. O vício é grave. Por isso, o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação pelas partes. E também não convalida. Não se adequa. Não conserta. Em razão do tempo. O negócio jurídico nulo não é passível de confirmação ou convalidação. Isso porque a pretensão para anular, ou melhor, para declarar a nulidade do negócio jurídico não se submete a prazo. Não.
O questionamento acerca da nulidade absoluta não prescreve, não decai. Fiz questão de pular aqui esse do meio. Fiz questão, por quê? Veja bem, o negócio jurídico nulo está viciado de modo tão grave que as partes não podem confirmar. E esse negócio não conserta em razão do tempo. Por isso é que a nulidade absoluta pode ser arguida a qualquer momento, não se submetendo a prazo prescricional e nem mesmo a prazo decadencial. Nós não falamos em prazos aqui. Não. Nós não falamos em prazos no contexto da nulidade absoluta. Professor, então não tem saída, não tem como, não tem nenhuma forma de consertar o negócio jurídico nulo. Só tem uma saída. E aí, muita atenção. O negócio jurídico nulo não pode ser confirmado, não convalida, mas pode ser convertido substancialmente. Isso aqui tem que ser decorado, hein? O vício que gera nulidade agride preceito de ordem pública. Por isso, qualquer interessado pode alegar, bem como o Ministério Público, a qualquer momento ou grau de jurisdição. Deve ser reconhecido de ofício pelo juiz, não é passível de confirmação nem de convalidação, não se submete a prazo prescricional e nem decadencial. Mas o negócio jurídico nulo pode ser convertido substancialmente. Ele é passível de conversão substancial. Gravou? Isso aqui é muito importante, hein? Porque quase que corretamente, ao falarmos sobre nulidade absoluta, somos levados à conclusão de que não tem jeito, de que aqui não tem solução, não tem conserto. E, de fato, não tem. A única saída é mudar esse negócio. É mudar esse negócio jurídico. É convertê-lo em outro. Que, com base nos requisitos aqui presentes, seja válido. Conversão. Professor, dê algum exemplo, por favor, agora. Você se lembra que, na aula passada, comentando o artigo 108 do Código Civil, identificamos uma exceção à informalidade dos negócios. Muito embora o legislador pátrio tenha adotado o princípio da informalidade, manifestação de vontade não depende de forma, para alguns negócios jurídicos ele exige forma. Por exemplo, aquele que envolve a alienação de negócio jurídico cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Negócio jurídico que dependerá para sua validade de escritura pública. Pois bem, se o negócio jurídico que visa a alienação de um imóvel cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente, não for celebrado por escritura pública, ele é nulo. Imagine
uma compra e venda de imóvel. Pois bem, se este contrato de compra e venda não for celebrado por escritura pública, ele é nulo. Ele é nulo. E sendo nulo, sofrerá todas as consequências que nós aqui identificamos, tendo apenas uma saída. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Converter esse contrato de compra e venda numa promessa de compra e venda. Eu não te conheço pessoalmente, mas se tem alguma experiência prática contratual, você provavelmente conhece a promessa de compra e venda. Talvez já tenha até celebrado algum. Extremamente usual, porque cá para nós, poucos são os brasileiros que conseguem comprar um imóvel assim, na lata. E aí, por conta dessa realidade que é social, na maioria das vezes, celebra-se antes uma promessa de compra e venda, que é um contrato preliminar. Sobre os contratos preliminares, o legislador nos diz que eles devem observar as mesmas regras de validade do contrato principal, à exceção da forma. Nesse contexto, a promessa de compra e venda do imóvel tem que observar os mesmos requisitos de validade da compra e venda de imóvel, à exceção da forma. É por isso que, na maioria das vezes, a promessa de compra e venda não é celebrada por escritura pública. E ela é absolutamente válida. Aí veja bem, a compra e venda do imóvel depende de escritura pública para sua validade. A promessa de compra e venda não. Por isso, considerando que aqui identificamos, se a compra e venda não for celebrada por escritura pública, ela é nula. Mas nós podemos convertê-la em promessa. Podemos convertê-la num contrato preliminar. Percebeu? Outro exemplo. Diz-nos o Código Civil que a fiança, no caso da pessoa casada, salvo se o regime for da separação, depende de vênia conjugal. Eu sou casado no regime da comunhão parcial. E por isso eu não posso prestar uma fiança sem vênia conjugal, sem a outorga da minha esposa. Caso faça, entretanto, nós já temos vários julgados reconhecendo a conversão dessa fiança em reconhecimento de dívida. Exatamente.
que seria um negócio jurídico possível de ser feito individualmente pelo cônjuge. Conversão substancial. Mesma coisa que vai acontecer ali no contexto da simulação. Mas aí, matéria um pouquinho mais para diante. Ok? Vamos ver isso aqui tudo. Isso aqui tudo que nós trabalhamos na lei. Mas antes, você se lembra que eu disse que a nulidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento ou grau de jurisdição. Entretanto, lá em cima, no STJ, no STF, só será analisada a questão se anteriormente questionada. Ou seja, se houver pré-questionamento. E com relação a isso, informativo 329. Informativo 329 do STJ. Veja bem, não obstante, ainda que se trate de questão chamada de ordem pública, isto é, nulidade absoluta, passível segundo respeitável doutrina de conhecimento a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, este superior tribunal já cristalizou o entendimento pela impossibilidade de se conhecer da matéria de ofício quando inexistente o necessário pré-questionamento. Ou seja, lá no STJ, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, não pode ser arguida, não pode ser reconhecida de ofício se anteriormente não houver sido questionada. Ou seja, se não houver pré-questionamento. Que é uma questão de direito processual civil. Peço apenas que você guarde esta questão também aqui para a nossa matéria, né, para o direito civil. Ok? Sobre pré-questionamento, nós vamos conversar lá no contexto dos recursos. Beleza? Agora sim, Código Civil. Veja bem. Artigo 168 do Código Civil. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado. Por qualquer interessado. Ou, e mais importante, pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. A questão é de ordem pública. Por isso pode ser alegada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando couber intervir. E mais do que isso, parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, de ofício, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos, e as encontrar provadas. Entretanto, o juiz não pode suprir. O legislador diz, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento da parte. Por quê? Porque eu estou diante de nulidade absoluta. A única saída para nulidade absoluta é conversão. Conversão. Não cabe suprimento, não cabe convalidação, não cabe confirmação. Tão só conversão substancial. Ok? Mas, seguimos. Artigo 169. Também fundamentando o que anteriormente destacamos. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação pelas partes, nem convalesce pelo decurso do tempo. Negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este, quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam requerido, se houvessem previsto a nulidade. Se, porém, o negócio jurídico nulo
contiver os requisitos de outro. Lembra? A compra e venda nula continha os requisitos da promessa de compra e venda. Subsistirá este. A promessa de compra e venda. Quando o fim a que visavam as partes permitir supor que teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Beleza, professor. Identifiquei aqui as regras gerais da nulidade absoluta. Mas, enfim, quais são as causas da nulidade absoluta? Quais causas ensejam nulidade absoluta? Vejam bem, o legislador, no artigo 166 e no artigo 167 do Código Civil, nos traz as causas gerais de nulidade. Existem outras. Em algumas situações, o legislador expressamente diz: esse negócio jurídico, se feito dessa forma, é nulo. Sim. Mas as causas gerais de nulidade, nós identificamos aqui nos artigos 166 e 167 do Código Civil. A saber, será nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Evidentemente, se celebrado por pessoa absolutamente incapaz, sem representação. Sem representação. Absolutamente incapaz, sem representação, nulidade. Ademais, se for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Vocês se recordam que o objeto ele tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. Por isso, se o objeto for ilícito, se ele for impossível ou se for indeterminável, o negócio jurídico é nulo. É nulo, portanto, a compra e venda de drogas. É nulo, portanto, a promessa de que lhe trarei a lua, se você me pedir. Porque estou diante, no primeiro caso, de ilicitude, e no segundo caso, de impossibilidade. Ou se eu disser que vou lhe vender 20 sacas. 20 sacas do quê? O objeto é indeterminado, pois então o negócio jurídico é nulo. Ademais, se o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, te pagar R$50 se você matar o João da Silva. Vai te pagar R$50 não é ilícito. Agora, o motivo disso o é. Portanto, o negócio é nulo. Quando não revestir a forma prescrita em lei. Por isso que a compra e venda do exemplo citado é nula. Porque o legislador exige escritura pública, é forma expressamente exigida pela lei. E se ali está faltando, nulidade absoluta é a consequência. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, se enquadra também no exemplo citado. Ademais, quando tiver por objetivo, fraudar a lei imperativa, ou quando a lei taxativamente o declarar nulo, proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Em algumas situações, o legislador diz que é nulo. Por exemplo, ele diz que é nula a cláusula de renúncia a direitos decorrentes do próprio contrato, quando ele for de adesão. Nos contratos de adesão, eu não posso renunciar a um direito, a uma garantia decorrente da natureza do negócio. E a pena é nulidade, porque o legislador assim o disse.
É nula a alienação de herança de pessoa viva. O legislador vai afirmar. Mesmo sentido. É nulo o testamento feito em benefício da concubina. Mais uma vez, a lei taxativamente determina. E chama a sua atenção para o artigo 167, que diz: além das causas elencadas no artigo 166, também será nulo o negócio jurídico simulado. Também será nulo o negócio jurídico simulado. Sobre a simulação nós vamos conversar mais adiante. Vamos ter um bloco apenas sobre os defeitos do negócio jurídico. E neste bloco falaremos sobre erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, que são vícios que causam anulabilidade, e sobre a simulação, que é o único defeito do negócio jurídico que causa nulidade absoluta. E insisto, o negócio jurídico nulo não pode ser confundido com inexistente. Ok? Se falta forma, se o objeto é ilícito, se é impossível, ele é nulo. Inexistência é outra história. Inexistência ocorre quando falta vontade, quando falta objeto, quando falta agente, quando falta forma prescrita ou não defesa em lei. Quando falta lá dentro os pressupostos de existência. Ok? Deixarei para o próximo bloco a análise da anulabilidade. Vamos fazer assim. Esse bloco só sobre nulidade absoluta. E no próximo, falaremos então sobre a anulabilidade e também resolveremos algumas questões já cobradas em alguns concursos públicos. Ok? Vá lá, tome a sua água, seu cafezinho e volte para darmos continuidade aos nossos estudos sobre a invalidade do negócio jurídico. Grande abraço, até daqui a pouco. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!